Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Vocês estão bem? Estão bem? Então, conforme prometido, tá aí a continuação da aula de juros, né? Que a gente viu lá juros simples. E agora vamos ver o quê? Juros compostos. Essa coisinha mais linda da face da Terra. Que na minha opinião eu acho assim, a sua ideia é muito fácil. O problema são os problemas, não é mesmo? Então vamos lá. Seguinte, olha só. Conforme a gente falou na aula anterior de juros simples, o juros simples, ele tinha como referência sempre um capital, não era? Tudo que acontecia era com referência ao valor daquele capital, ou seja, se rendia 10%, rendia só 10% do capital. Não interessasse quanto tempo levava, era só o 10% referente àquele capital inicial. Agora, temos que entender uma coisa. Quando eu falo de juros compostos, eu creio que muitos de vocês já ouviram aquela expressão assim, juros sobre juros. Não quer dizer que você tem juros, traço juros não, tá? Fração não, pelo amor de Deus. Juros sobre juros, nesse caso, quer dizer o seguinte, que eu vou ter o rendimento, pode ser lá de 10%, só que ele não vai ser agora a partir somente do capital inicial, tá? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte... Quando eu for ter qualquer aplicação que seja juros compostos, e aí vale uma grande observação, viu gente? Como assim? Vale uma grande observação. Quando eu tenho uma questão de juros simples, eu tenho certeza que vocês viram na lista, né? Que eu sei que todo mundo fez a lista, até mordi minha boca aqui agora, porque eu já vi que o negócio foi tenso, né? Não fizeram não, mas faz a lista, tá? Pelo jeito que eu falei, vocês não vão fazer porra nenhuma. Então a gente faz a merda da lista, isso é importante para fixar o conteúdo, tá? Presta atenção. Juros simples, para ficar fácil para vocês. Toda questão que fala de juros simples vai vir assim. Um capital, taranã, taranã, aplicado a juros simples. Vai aparecer juros simples na questão, beleza? Não apareceu juros simples, é o quê? Juros compostos. Beleza? Não apareceu nada falou que é só juros, é para considerar que é juros compostos, tranquilo? E aí também tem alguns, digamos assim, sinônimos, né? Juros compostos, sistema de capitalização, capitalização composta, beleza? Se aparecer sistema de capitalização, é juros compostos também. Sistema de capitalização, beleza? Capitalização composta. Qualquer coisa que não seja juros simples é juros compostos, beleza? Então vamos a uma aplicação bem simples. E realmente ela é bem simples para vocês entenderem como que os juros compostos ele tem a sua parcela simples. O que acontece aqui, ó? Tem uma dívida de 10 mil reais. Ah, professor, por que você não falou um capital? Eu falei, porque aprende uma coisa. Na sociedade a qual capitalista nós vivemos, o capital nunca vai render em juros compostos, porque se ele render demais, ele gera desequilíbrio num país que já está desequilibrado. E se você tem uma dívida, se ela render demais, quanto mais você me pagar, melhor para mim, não é? Então, eu não vou estar desvalorizando uma coisa, porque uma dívida é você me pagar mais porque tem juros que você está me devendo. Agora, outra coisa é fazer você ter dinheiro de onde você não tem, beleza? Então, o que acontece? Olha lá, ó. Tem uma dívida de 10 mil reais. Fiz já o esqueminha da anterior aqui. E aí está submetida a uma capitalização composta de 20 mil reais. 20 mil reais. Tá louco, né? De 20%. Então o que acontece, gente? O que nós temos que entender? De um mês para o outro, essa dívida vai aumentando 20%. Professor, isso ficou confuso. É exatamente isso. De um mês para o outro, a dívida vai aumentar 20%. Presta atenção. Aqui é o início. Daqui para cá, o que vai acontecer? Nós vamos aumentar 20%, certo? Se nós vamos aumentar 20%, quanto que é 20% de 10 mil? Ó, 10% eu sei que é 1.000. Então, se 10% é 1.000, 20% não é o dobro de 10%? 1.000 vezes 2 é 2.000, certo? Então, ó, eu estou acrescentando nesse primeiro mês 2 mil reais. Então, quanto que é 10 mil mais 2 mil? Então, você vai ter 12 mil. Beleza, lá, ó? Bonitinho, tranquilo? O que vai acontecer daqui? Daqui pra frente, o que eu falei pra você? De um mês pro outro, ela vai aumentar 20%, não vai?
Professor, não vai ser com relação ao 10 mil, não? Não, senhor. Não vai ser com relação ao 10 mil. Então, o que vai acontecer aqui que é interessante a gente entender? Vai acontecer o seguinte, que agora eu vou ter que descobrir quanto que é 20% de 12 mil. Ah, sério? Aham. Então, presta atenção. Quanto que é 10% de 12 mil? 1.200. 20% não é o dobro de 10%? Então, 1.200 vezes 2 é 2.400, certo? Então, aqui mais 2.400. Quanto que é 12 mil mais 2.400? Vai dar 14.400. Beleza? Feito isso, presta atenção. A gente daqui para lá vai aumentar os mesmos 20%. Ah, sério? Sério. Não é 20% por mês que o negócio aumenta? E aí você vira para mim e fala, como que eu vou descobrir? Simples. 10%, 1.440. Então 20%, 2.280. Então, ó, observa o seguinte, galera, que de um mês para o outro, tá? De um mês para o outro, você vê que o tanto de juros, ele já não... Tipo assim, a porcentagem é a mesma, mas o valor que essa porcentagem representa já não é a mesma mais. Então, observa o seguinte, quando eu somar 14.400 com 2.880, eu vou ter o quê? 17.280. Bacana? Então, o que vai acontecer? Observa. Daqui para cá, de um mês para o outro, sempre aumentei 20%. Só que se você pensar comigo uma coisa, todo mundo concorda que se fosse juros simples, por mês, só ia variar 2.000. Então, era 2.000, 2.000, 2.000. Você consegue perceber que os juros compostos, quando ele começa a aumentar, ele vai aumentando pra caramba. Ele vai aumentando mesmo, pra caramba. Então, o que acontece? Essa nossa aula, ela tem uma ideia que é colocar isso na sua cabecinha. Só que o seguinte, mais pra frente, tá? Que fique claro pra vocês. Esse conteúdo, essa parte aqui, isso que a gente tá falando é simples, tá? É bem simples. Mas quando a gente fica à mercê de um determinado tempo, as coisas começam a complicar. Então, presta atenção. Primeira coisa, tínhamos 10 mil reais. Ficamos no final com uma dívida de 17.280. Então, ao fim do terceiro mês, a minha dívida totalizava 17.280 reais. Ah, professor, o que significa isso? Significa o seguinte. Vocês sabem que tudo, quase tudo nessa vida tem fórmula. Lógico que juros compostos também vai ter uma fórmula. Só que a gente tem que entender algumas coisas para não ficar, ai, como é que decora, como é que lembra. Seguinte, gente. Se tem fórmula, tem como eu sair do 10 mil com o tempo de 3 meses chegar em 17.280, não tem? Claro que tem. Pensa comigo uma coisa. Quando eu somo 20% aqui nesse número, o que eu estou fazendo? Me conta, o que eu estou fazendo? Então, você está somando 20%. Ah, vai, é mesmo? O que acontece? Eu tenho que isso aqui é o meu total, não é? O total a gente costuma chamar sempre de 100%. Se eu costumo chamar de 100%, presta atenção. A um 100% eu estou somando 20%, concorda? Se eu estou fazendo 100% mais 20%, tá dando quanto? 120%, não é isso? Então presta atenção aqui, ó. O que eu preciso que você entenda? Que quando eu chego nesse 120%, é com referência ao meu inicial, que é 10 mil. Então 100% é uma coisa, 120% não é maior. Então se eu estou calculando teoricamente 120% de um número, o resultado vai ser maior que esse número. Tipo, 10 mil. 120% de 10 mil é 12 mil. 12 mil é maior que 10 mil, que é o que está aqui no quadro. Então o que você tem que entender? Lembra lá na aula de porcentagem que vocês viram? A aula que vocês viram de porcentagem está mostrando a seguinte situação. Nós temos que entender que lá está bem explicadinho uma coisa, que quando eu quero calcular uma porcentagem, lá no iniciozinho, um número está sobre 100, certo? Ou seja, se é 15%, é 15 sobre 100. Se é 17%, não, 17 não. Se é 25%, é 25 sobre 100. Se é 19%, é 19 sobre 100. Então presta atenção no que eu vou te falar. Se eu tenho 120%, o que eu vou fazer? 120 por 100. Sério, porque quando a gente tem que fazer fórmula, que fica claro isso pra vocês, tá?
Quando preciso de fórmula, a melhor forma de usar porcentagem é com fração, porque eu sei que não vai dar errado, beleza? Por mais que vocês não gostem de fração, mas é a melhor coisa de se fazer. Presta atenção aqui, ó. Então eu posso falar que daqui para cá, se eu quiser chegar nesse resultado, é só pegar esse 1000 e multiplicar ele por 120%. Não é? A mesma coisa eu posso fazer daqui pra cá, ó. Se eu quiser sair daqui pra cá, eu vou até cruzar as setinhas, ó. Daqui pra cá, eu não tô aumentando 20%. Eu acabei de contar que quando eu aumento esse 20%, é só multiplicar por 120%. A mesma coisa, cruza a setinha de novo, ó. Se eu quiser chegar daqui pra cá, eu multiplico por 120%. Só que o que eu quero que você entenda? Quero que você entenda uma coisa. Pensa, gente. Para eu sair do 10.000 e chegar no 17.280, eu tenho que multiplicar por 120% mais não. Multiplica por 120%, multiplica por 120%, multiplica por 120%. Ou seja, vocês estão percebendo que eu multipliquei por 120% 3 vezes? Vocês perceberam isso? Aí eu preciso trazer lá da sua memória. Lembra disso aqui, ó? 2 vezes 2 vezes 2. Eu multipliquei por 2 3 vezes. Mas o que significa isso? Isso aqui, vocês lembram daquela propriedade de potência? Que quando a gente tem multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base somos expoentes? Então você chega lá que 1 mais 1 mais 1 é 3. Lembra disso? Isso é o mesmo que 2 elevado a 3? Pois é. Eu só preciso que você entenda isso do ponto de vista dessa fração horrorosa. Por mais que é uma fração, ela é feia, vocês detestam fração, vocês odeiam fração, se pudesse tacava fogo em quem inventou essa merda. Eu sei, gente, mas é muito mais simples vocês entenderem isso, que se aplica a fração. Então olha o que eu preciso que você enxergue. Se eu multipliquei 3 vezes isso aqui, eu posso falar que 120 sobre 100 vezes 120 sobre 100 vezes 120 sobre 100 é igual a 120 sobre 100, só que isso tudo elevado a 3, não posso? Então presta atenção, eu sei que vocês são inteligentes. Se eu multiplico 1000 por 120 sobre 100 elevado a 3, tem que dar quanto? 17.280. E aí você vira pra mim e fala, você vai fazer essa conta, né? E eu te respondo, claro que não. Se eu tô te contando que isso vai dar certo, você tem que acreditar em mim, não tem não? Tem que confiar, cara. Se não confiar em mim, já era. Então, olha lá, ó, 17.280. Mas eu tenho certeza que vai ter uns alunos sensacional que vai falar, eu não confio em você. Tá bom, pega sua calculadora e faça a conta. Tô deixando você usar a calculadora. Faça a conta, você vai ver que tá certo, beleza? Só que, por que eu fiz isso aqui? Porque não temos mais espaço nesse pedaço do quadro, beleza? Então, eu preciso que vocês enxerguem essa ideia aqui, ó. Essa ideia aqui. Que é 10.000 vezes 120 sobre 100 elevado a 3, dando 17.280. Preciso que vocês enxerguem isso. Enxergou? Bacana. Então, vamos devagar. Vamos para a próxima etapa da aula, beleza? Que eu vou começar exatamente por isso aqui. Ó, 1 segundo pra você ver isso. Já mudou, né, cara? Seguinte. Olha lá. Ah, mas você fez aquele alvoroço todo só pra mostrar isso? Não, olha só. Aquilo ali tem muita responsabilidade. Vocês não têm noção. O que vai acontecer, gente? Ó, eu vou explicar algumas coisinhas aqui. Principalmente pro pessoal que tá anotando. Anota tudo mesmo. Se você quiser ficar pausando o vídeo para anotar tudo que eu falar, no problem, tá? Mas é porque são coisas importantes que eu vou falar. E tem uma conexão, assim, tremenda com o que a gente vai estudar lá na frente, tá? Quando a gente for falar de... eu não queria falar isso, meu Deus. Vocês vão desistir agora. Não desiste no vídeo, tá, gente? Mas quando a gente for falar de log... que vocês odeiam log com todas as forças do universo, vamos ter algumas coisas aqui. Mas se você entender coisas que eu vou falar nessa aula, vai ficar mais fácil o log lá na frente. Eu prometo pra vocês, vai ficar. Olha só, presta atenção. Primeira coisa, eu só mudei a ordem do que eu tinha deixado aqui pra vocês, tá? Coloquei o 17.280 na frente, o 10.000 vezes 120 sobre 100 elevado a 3. Presta atenção no seguinte.
Esse 17.280 é o valor atual da dívida. Eu preciso que você me conta o que é esse valor atual da dívida. É o valor que você... Porra, mas você tinha que cair, cara. É o valor que você tinha da dívida antes, certo? E esse valor que você tinha da dívida antes, acrescido de um... Isso, você respondeu do outro lado, juros. Então, o que acontece? Eu posso falar que esse valor da dívida anterior que eu tinha era o capital mais os juros? Posso falar isso? Por que eu vou falar isso? Eu coloquei entre parênteses, porque isso aqui, na minha cabecinha, sabe como que se chama isso aqui? Isso aqui tem um nome. Que nome é esse? Começa com M e termina com montante. Ou seja, isso é o montante. Tranquilo? Feito isso, o valor inicial da dívida. O valor inicial da dívida é que a gente chama de quê? De capital. E aí eu preciso que você enxergue uma coisinha aqui. Lá atrás eu falei com você. Desse 120 que era o 100% mais 20%. Não é? Eu coloquei até um balãozinho de pensamento ali para você lembrar. Só que o que acontece? Eu preciso que você desmembre isso aqui. Você que sabe, cara. Você que sabe como que vai ser. Observa só. Isso aqui, eu posso desmembrar aquela conta na seguinte situação. Ou eu posso deixar 100 sobre 100 mais 20 sobre 100. Ou eu posso deixar do jeito que está ali em cima. Como assim? Olha só. O 20 é a taxa, não é? Na nossa aula de juros simples, nós vimos que a taxa a gente sempre utiliza a letra I para falar dela, não é? Então o que acontece? Ou eu deixo dessa forma que está aqui em cima, tá? 100 mais a taxa. Ou eu faço isso aqui. Por quê? Porque aqui costuma dar a seguinte situação. Gente, quanto que é 100 dividido por 100? 100 dividido por 100 é 1, não é? Então aqui fica 1 mais I. Como assim, professor? 1 mais I? De onde você tirou aquele I? I é a taxa. Só que tem um detalhe. Eu tô te mostrando isso aqui porque a fórmula não te explica isso não, tá? Esse detalhe aqui é o seguinte, ó. Esse 20 sobre 100 é que é o seu I. Como assim esse 20 sobre 100 que é o seu I? Na fórmula, quando aparece o 1, quando ele tem aquele I lá somando, você já tem que saber que o I está dividido por 100. Ou seja, então se eu fosse colocar aqui, como eu estou somando 1, a prova e todas as resoluções que eu já vi online ama fazer isso. Pega 20 sobre 100. 20 sobre 100 em fração não faz sentido nenhum. Mas em decimal faz, que é 0,2. Aí coloca aqui 1 mais 0,2. Você não vai colocar ali 1 mais 20. Isso não existe, tá? Então presta atenção. Vou te mostrar duas coisinhas. Fica atento. Nesse caso aqui, montante capital. Isso aqui você já viu que é alguma coisa mais a taxa. E essa coisinha que tá pequenininha aqui em cima, ó. Aquele 3 ali, a gente chama ele de quê? De tempo. Ah, mas por que tempo? Lembra quando tava a tabelinha aqui atrás? Era 3 meses, não era, de aplicação? Por isso tem aquele 3 lá em cima, ó. Tô até com o dedinho quase em cima dele. É difícil, gente, olhar aqui, ó. Tá vendo? Por isso tem esse 3 aqui. Então, o que acontece? Acontece que, nesse caso, vou te mostrar, ó. Isso aqui não é o meu montante? Então, montante é igual. Isso aqui não é o meu capital? Capital vezes. No padrão, 1 mais I, que é a minha taxa, elevado a quem? Ao meu tempo. Beleza? Essa é a fórmula que vai estar na sua apostila. Você vai ver essa fórmula aqui na sua apostila, ó. Beleza? Dá até pra desenhar uma vaquinha aqui, mas eu não vou desenhar uma vaquinha aqui. Uma vaca bem comprida. Então, observe o seguinte. Essa fórmula não gosto muito, detesto. Então, vamos do jeito que eu prefiro que vocês vejam. Olha, quando se diz respeito a trabalhar com fração, é um grande saco, não é? Então, eu não mostrei para vocês isso aqui. Então, o que você vai fazer? A minha alteração anterior. Você vai escrever assim, ó. Montante é igual a capital vezes. Ó, você vai deixar aqui 100 mais sobre 100 elevado a t. Presta atenção, gente.
presta atenção aqui. Eu não vou preencher, eu vou colocar o I aqui ainda, mas eu quero que você entenda uma coisa. Nesse caso aqui, ó, apareceu o 1, o I é a porcentagem sobre 100. Beleza? Anota aí no seu caderno. Apareceu 1 na fórmula, o I é a porcentagem sobre 100. Apareceu o 100 aqui, o meu I pode vir normal. Como assim pode vir normal? É 20%? 100 mais 20. Bacana, porque já vou dividir por 100 depois, tá? Ah, professor, sério? Sério. Então presta atenção, agora vem detalhes. A fórmula de juros compostos Tava com saudade de irritar vocês com esse barulho, vocês não têm noção. A fórmula de juros compostos que eu gostaria que vocês usassem é essa. Se você quiser usar essa, pode usar, tá de boa. Não vai doer. Mentira, vai sim. Mas você tem que entender o seguinte. M montante, C capital. A única diferença que pode te ferrar é o que está nesse parêntese aqui, tá? Apareceu a fração, coloca o I normal, apareceu o 1, tem que dividir a porcentagem por 100. Mas vamos lá, coisas importantes que precisamos saber. Montante você sabe que é o capital mais os juros, não é? Então você percebeu uma coisa. Nos juros compostos, a fórmula, ela não te iguala aos juros. Ah, professor, como é que eu faço para descobrir os juros? Uai, simples. Quer uma noção? No lugar do M, coloca isso aqui, ó. Capital mais juros. Por quê? Porque o capital você tem que é 10 mil. Mais J tem que dar aquilo lá. E aí, você vai ter uma continha de tudo que tá mais, vai pro outro lado menos e blá, blá, blá. Você acha os juros. É equação, tá? Mas é raro pedir juros em juros compostos. Existe, mas é raro. Então, aqui, ó. O que eu preciso que vocês entendam? Vamos lá devagar. Montante, dinheiro. Capital, dinheiro e taxa. Geralmente, taxa de juros compostos é ao ano. Geralmente, tá? Ah, pode acontecer de tal mês? Pode. Pode acontecer de tal mês. Mas aqui vamos ao problema. O problema dos juros compostos, claro que não é isso aqui. O problema dos juros compostos vai ser meu tempo. Por quê? Quanto maior for um expoente, você vai ficar igual retardado fazendo conta na prova? Você vai? Não, não vai. Então vem cá, vou te contar uma coisa. A prova não quer que você fique fazendo potência. Não quer. Tá? De jeito nenhum. Se ficar tipo elevado a 6, você ficar multiplicando lá até chegar no resultado, ela não quer que você faça isso. O que a prova quer? Esse T, geralmente a prova quer que você descubra ele. Ah, sério? Sério. A prova quer que você descubra ele. E aí que entra a coisa que vocês não gostam, tá? Nesse ponto aqui, ó, quando a gente fala desse T aqui, ele é um expoente, não é? Então presta atenção. Eu não sei como você aprendeu log na sua vida, mas você sabe o que é log? O resultado do log é um expoente. Então sempre quando eu vou calcular log é porque eu quero achar o valor de um expoente, gente. É para isso que existe o log. Por quê? Porque tem coisas que a potência, ela não deixa claro pra gente. Eu sei que você sabe resolver 2 elevado a 3. Aí se eu colocar pra vocês assim, então tá bom. Quanto que é 2 elevado a 2,5? 2,5. Você sabe resolver? 25 sobre 10? Ou melhor, 5,5, você sabe resolver? Não, mal você pode cair numa raiz lá e você não vai conseguir chegar no resultado. Pois é. Resultados que só a calculadora fazem. Pessoa, você não sabe fazer, não? Não, só a calculadora faz. Eu acabei de falar. Então, pensa. O que você tem que entender? Quando a gente não consegue achar esses expoentes, para isso existe log de 3 igual a 0,47, log de 2 igual a 0,30 e log de 5 igual a 0,69, tá bom? Presta atenção no que eu vou contar para vocês. Quando tivermos que achar esse T aqui, tá? Isso vai ser um foco maior lá na frente. Quando tiver que achar o T, vou colocar aqui, ó. Para encontrar T, geralmente teremos que usar o log, beleza? Não importa como, mas questões desse tipo, já vou te contar. São aquelas questões que você entende assim, um capital foi aplicado, blá, 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 blá. Aí no final, vem assim, considere log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,47. Aí você vira pra mim e fala... Poxa, mas não tinha nada de log antes. Se você é principiante nessa etapa da sua vida, não preocupa. Essa questão vai aparecer para você. Talvez você não vá lembrar de eu falando isso, mas ela vai aparecer para você. A primeira coisa que você vai fazer é próxima, tá?
A maioria dos alunos tem medo de log e pula, mas não tem que ter medo, gente. Tem coisa que dá pra fazer, tá? Presta atenção então no seguinte, agora que eu vou te contar um outro segredinho. Embasado nesse log, temos detalhes aqui, ó. Quando o capital rende, presta atenção, tá? Porque existe a aplicação de log, que faz o seu capital render, seu capital aumentar, ou aplicação de aplicação de juros compostos, que faz o seu capital decair. Aí você vira para mim e fala, mas como que isso acontece? Acontece o seguinte, quando aumenta, na nossa fórmula nós temos mais. Quando acontece, eu vou até traçar aqui, ó. Quando acontece de ter decaimento do capital, você vai usar a fórmula assim, ó. Montante é igual a capital vezes 100 menos I sobre 100 elevado a T. Bacana? Então o que vai acontecer? Vai acontecer que para isso aqui significa rendimento, ou seja, sempre o montante vai ser maior que o capital. Beleza? Isso aqui a gente chama de decaimento. Decaimento. O que significa decaimento? Que o montante é menor do que o capital. Por isso que eu falei, tudo que eu fosse falar aqui você tinha que anotar. Gente, isso aqui é muito importante, tá? Inclusive, se eu não me engano, tem uma questão que caiu no Enem que utilizava essa ideia. E ela tinha até log, sabe? Era uma questão bem legal, bem bacana. Todo mundo ficou com medo dela, mas ela era simples. Então, os dois pontos, sempre. Para eu achar esse tempo T, pode ser que eu preciso de um log. Uma única vez, o Enem foi legal. Ele deu uma tabela e não precisava se calcular o log. Mas não são todos os anos que vão ser legais, né? Então, vamos ver uns 2 exemplozinhos só, tá bom? Para vocês entenderem e vai chegar uma listinha maravilhosa para vocês, tá? Fica aí. Vamos lá, então? Última parte da nossa aula, que é a dos exemplos, beleza? Ó, primeira coisa, antes que rolem as perguntas. Ah, mas por que não tem um exemplo de tempo, pra gente calcular o tempo? Porque tudo na sua hora. Quando virmos log, que é a hora de ver exemplos desse tipo, beleza? Por isso que eu já falei de algumas coisas, para deixar no caderno de vocês, para preparar a cabeça para o momento certo, tranquilo? Então é o seguinte, gente, presta atenção. Ó, vou ler o probleminha para vocês, colocar os detalhes e vamos embora. Uma dívida de 40 mil reais, então ó, o capital você já sabe quanto que é, foi submetida a uma capitalização composta, cuja taxa era de 10%. Beleza. Então você já tem a taxa, já tem o capital. E o tempo de 2 meses. Quer saber? Provavelmente quanto é a dívida. Quer ver ela? Se após 2 meses ela foi paga, qual era o valor da dívida? Qual era o seu valor na data do pagamento? Ou seja, você tem que descobrir qual é o montante, beleza? Então presta atenção. Então vamos lá. Seguinte, para falar dos exemplos, né? Temos que entender algumas coisinhas, ó. Uma dívida de 40 mil reais foi submetida a uma capitalização composta, beleza? Cuja taxa era de 10%. Se após 2 meses ela foi paga, qual era seu valor na data do pagamento? Capitalização composta, juros compostos. O que acontece, galera? Esses exemplos, esses dois, nós vamos nos preocupar basicamente em calcular somente o montante ou juros, tá? Por quê? Porque quando a gente for falar do tempo, que igual eu falei para vocês que envolve log, quando vocês aprenderem log, é o tempo certo para aprender a fazer questões desse tipo, beleza? Não adianta querer fazer agora, por quê? Porque vocês vão ficar perdidos um pouquinho nas propriedades. Então vamos lá, ó. A dívida é de 40 mil, então esse é o capital. 10% é a taxa e 2 meses o tempo. Vou usar aquela fórmula que eu falei para vocês que é melhor de usar. Aqui, ó, então o meu montante vai ser, quem é o meu capital? Você escreveu ela aí, bonitinho, né? 40 mil reais é o capital. Vezes. Quem que é a taxa? A taxa é 10%, então eu vou colocar 100 mais 10 por 100. Elevado ao meu tempo, que é 2. Então o que eu vou fazer, gente? Olha só. Primeira coisa que eu vou preocupar é em resolver isso aqui. 100 mais 10? 110 sobre 100 elevado a 2. Primeira coisa,
Se você tem o 100 elevado a 2, você duplica os zeros, beleza? A elevado a 3, triplica os zeros. Essa é a ideia. Então aqui, ó, a primeira coisa que nós vamos ter é 40.000 vezes. Gente, 11, olha aqui, presta atenção. 11 ao quadrado é 121, não é? Então, 121 tem um zero, lembra? Apareceu zero, duplica a quantidade. Então, você vai ter, ó, 11 é 121 ao quadrado. Apareceu os dois zeros, dupliquei em cima, aqui embaixo tem 2. Então, tem que ficar 4 zeros embaixo. Professor, mas por que você pôs o travessão em tudo? Porque quando está multiplicando, você pode colocar ele em tudo. Então, presta atenção agora, ó. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Tá vendo por que eu prefiro usar fração? Porque a gente pode simplificar. E aí você tem 121 vezes 4. Ainda sobrou 2 zeros, mas foca nisso primeiro. 121 vezes 4 dá 4, 8, 4. Com os 2 zeros? Então, eu acabei de chegar à conclusão que o meu montante, ou seja, o valor da dívida no dia que ela foi paga era 48.400. Viu que não é difícil? A ideia é a seguinte. A ideia é só você observar quem que tá em cima aqui, fez bonitinho e duplica os zeros embaixo para poder cortar. Porque na maioria das vezes vai dar para poder cortar, tá? Olha o segundo. Qual os juros produzidos? Lembra que eu tinha perguntado de como que a gente pode usar para calcular os juros? Vou fazer um exemplo para ficar claro para vocês. Então, lá, qual os juros produzidos por uma aplicação de 8.000 a 10% por 3 meses? Olha que lindo, gente. Olha que maravilhoso, velho. Olha só. Vou fazer o nosso montante aqui normal. Montante é igual. Quem é o meu capital? O meu capital é 8.000. 8.000 vezes. Olha lá, ó. 100 mais 10 sobre 100 elevado a 3. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, um conselho bacana. Aqui vai dar 110, não vai? Se vai dar 110, primeira coisa, ó. Vamos focar nisso aqui. 110 sobre 100 elevado a 3. Você sabe que elevado a 2 já é... Cadê Jesus? Cadê Jesus? Cadê Jesus? 121. Então, o que você faz? O problema não é o 11? Então, você vem cá no canto, ó. 121 vezes 11. Porque eu sei que vocês não gostam de fazer conta assim com 11. Sabe o que eu gosto de fazer? Eu foco só na parte de baixo. Quer ver? Por quê? Qualquer número vezes 11 vai fazer vezes 1 e vezes 1, não é? Então, aqui, ó. Vai ficar embaixo. 121, pega o 121 e arreda ele. Ah, professor, mas diz que tem um macete aí que você soma os números da beirada, que dá o número do meio. Pois é. Tem um limite de casas para isso, tá? Só com 2 casas dá. E alguns com 3 o negócio começa a enganar vocês. Então eu sempre gosto de fazer isso aqui, ó. Pega o número, arrasta ele pro lado para poder fazer essa multiplicação por 11, beleza? E soma lá. 1, 3, 3, 1. Então o que eu vou fazer? Olha só. Pensa, 11 elevado a 3 é 1, 3, 3, 1. Tá aqui. 1, 3, 3, 1. Triplica a quantidade de zeros. Aqui tem um zero, eu vou colocar 3. Triplica a quantidade de zeros. Aqui tem 2, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros. Beleza? Então, olha só. Montante. Montante. Isso é capital mais juros, não é? É ou não é? Quem é meu capital? Meu capital é 8.000. Então, presta atenção aqui, ó. 8.000 mais... Quem é meus juros? Não sei, é o que eu quero descobrir. É igual a 8.000 vezes 1, 3, 3, 1, 3 zeros. Tudo, nossa, mas ficou mais reto que tudo, né, gente? Que isso? Tudo isso, ó. Tudo isso sobre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então que comece o Fruit Ninja do zero, olha lá. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que você tem que fazer? Multiplicar o 1, 3, 3, 1 por 8. Então aqui, ó, já que eu tenho o resultadozinho dele aqui. 1, 3, 3, 1 vezes 8. 8, 3 vezes 8 dá 24. Vai o 4 aqui, 2. 3 vezes 8 dá 24, com 2, 26, vai 2.
E 8 vezes 1, 8 e 2, 10. Então o que acontece? Chegamos à conclusão que isso tudo deu 10.648. Então aqui, ó. 10.648. Só que esse 10.648 é igual ao montante, que é o capital mais o juros, certo? Então se isso é igual a 8.000 mais os juros, gente, observa aqui. Quanto que eu estou somando a esse 8.000 para dar 10.648? Ah, professor, eu prefiro passar pro lado de lá, subtrair. Não pensa, cara. 8.000 mais 2.000 dá 10.000. Então você sabe que é 2.000 e alguma coisa. Que alguma coisa que é essa? 648. Então, olha lá, ó. Ó que lindo. Então, seus juros é R$ 2.648, tá vendo? Tem que tomar cuidado. Não pode usar juros simples para achar isso. Tem que lembrar do conceito fundamental do montante, que ele é o quê? Capital mais juros. Beleza? Então, queridos, essa foi a aula de juros compostos. Espero ter ajudado demais vocês, tá? Qualquer dúvida pode chamar nós aí, se Deus quiser, amém. E até a próxima semana, tá bom? Com Deus!